Olá pessoal, boa noite, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o atendimento infantil na clínica psicológica. Eu sei que esse é um tema muito temido por muitos de vocês, né, que estão chegando agora na clínica. No entanto, na nossa instituição, o Bem Nunca Para é uma das maiores demandas, né, o atendimento infantil. Uma coisa interessante sobre o atendimento é o motivo do acompanhamento psicológico, né? Muitas das vezes esse paciente ele vem por meio de um encaminhamento, uma solicitação da escola, dificuldades por parte dos pais em entender ou manter o controle do comportamento da criança, né? Solicitação de um neurologista pediátrico, orientação de amigos ou familiares, ou algum projeto de prevenção nas escolas, ou algum projeto de conscientização de posto de saúde, né? Ou mesmo o pedido da criança, né, ou adolescente aí. Bom, algumas das demandas vão vir com um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, né? Então, esse diagnóstico ele pode vir do Google, esse diagnóstico ele pode vir do primo que tem, a criança se assemelha ao comportamento daquele primo, né? De vários casos na família, ou pode vir porque uma pedagoga da escola observou alguns comportamentos que condizem com o transtorno, ou já pode vir realmente diagnosticada, medicada do neurologista. E aí, as demandas mais comuns é o TDAH, né? Na criança, a gente sabe que os principais sintomas é a agitação excessiva e a impulsividade, né? Claro que aí tem a falta do foco por causa da hiperatividade, a dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado. Mas quando chega pra gente no consultório, basicamente é isso aqui que vão falar. Esse menino tem TDAH porque ele é muito agitado e muito impulsivo, né? No adolescente, né, os principais sintomas, eles vão se manifestar como a dificuldade de organizar suas tarefas, a agitação, ela vai tender a diminuir, mas a concentração também diminui, né, como na leitura, por exemplo. Baixa autoestima e problemas para conter impulsos também podem ser notados. Após os 15 anos, o jovem corre o risco de envolver mais em brigas e abusar de álcool e outras drogas, que já entra numa questão comportamental, de dificuldade de se encaixar, né, dentro daquele padrãozinho estruturado que a nossa sociedade costuma criar, de como deve ser cada fase do desenvolvimento do sujeito. Temos o autismo, né, que aí vai aparecer os principais sintomas, a dificuldade na interação social, prejuízo na comunicação, alterações comportamentais, comportamentos repetitivos, dificuldade para dormir, nervosismo ou agitação frequente. O TOD, né, que é os comportamentos frequentes de raiva, agressividade, vingança, desafio, provocação, desobediência ou ressentimento. Então, todas essas demandas, elas tendem a surgir no nosso consultório quando o nosso público é um público infanto-juvenil, ok? Porém, o que eu gosto de orientar vocês a se atentarem para isso? As fases do desenvolvimento infantil. Não tem como você olhar para todos esses sintomas e não considerar a fase do desenvolvimento infantil que a criança se encontra, né? De repente, essa agitação, essa impaciência, essa impulsividade, esse desafio, esse quebrar regras, o não aceitar o não, essa dificuldade do processamento de que não pode, de que não é agora, de que tem que esperar a hora, tem muito a ver com o desenvolvimento infantil dessa criança e não necessariamente um transtorno. Mas também é notável, é perceptível, é sabido que nós estamos em uma era
onde todo mundo quer diagnóstico, todo mundo quer o remédio, todo mundo quer que a terapia faça o milagre, porque eu não dou mais conta desse menino, né? A escola não dá conta, os pais não dão conta, a família não dá conta, então meu último recurso é o psicólogo. E aí, não considera-se mais a fase do desenvolvimento infantil, porque a busca pela medicalização, a busca pelo diagnóstico, ela tem sido uma corrida incansável por parte dos pais. Às vezes para justificar um comportamento mais impulsivo de uma criança, né, uma criança mais imperativa, não no sentido de um transtorno, mas de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ser muito mais elétrica, ser muito mais acelerada, né? Atualmente não é mais considerado, é apenas uma criança, né? Essa criança tem algum transtorno. Então eu peguei alguns teóricos, tá? Pra gente poder basear na fase do desenvolvimento que eles vão trazer pra gente, para que possamos fazer essa investigação dentro do consultório antes de levantar qualquer hipótese diagnóstica, antes de concordar com qualquer diagnóstico, a menos que esse venha de um neurologista, depois da criança ter passado por um processo de avaliação, por um neuropsicólogo, por um processo de psicodiagnóstico, né? E tudo direitinho. Agora, o neurologista fez uma consulta com essa criança e falou que ela tem TDAH e passou o medicamento. Eu, Maíses, questiono, tá? Eu questiono, eu vou até onde os meus braços alcançam, até onde a psicologia me permite, para fazer uma investigação mais a fundo se esse diagnóstico realmente é um diagnóstico exato. Perfeito? Então, começando por Piaget, nós vamos ver que Piaget, na teoria dele, ele vai afirmar que as crianças passam por estágios específicos de acordo com seu intelecto e capacidade de perceber relacionamentos maduros, né? Então, os conceitos principais aí do desenvolvimento infantil, segundo a teoria de Piaget, vai ser acomodação e assimilação, né? Então, a acomodação é aquele processo, né, de tirar novas informações no ambiente. Então, quando se fala em ambiente, se fala da interação com a família, né? Em casa, com os pais, na escolinha, na igreja. Hoje em dia a igreja é uma realidade de grande parte das crianças. Então, assim, ele vai tirar essas novas informações deste ambiente e vai alterar informações pré-existentes para se encaixar em novas informações, né? Então, ou seja, eu já tenho um conhecimento breve de alguma coisa. Então, quando eu pego uma informação que dê para eu juntar, encaixar com aquela que eu já tinha antes, eu possuo uma informação mais detalhada, né? Então, por que que isto é importante? Porque vai estabelecer como as pessoas vão adotar novos conceitos, esquemas, conhecimentos, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no processo de alfabetização, né? Então, assim, é como se eu já sei ali que existe o ABC, existe o abecedário, né? E aí, de repente, eu aprendo que existem as vogais, que dentro do ABC existem algumas letrinhas que são chamadas de vogais e as outras de consoantes. E as vogais é o A, E, I, O, U, né? Ou seja, eu já sabia que existia o ABC, eu já sabia todas as letrinhas, agora eu estou dando nome para as letrinhas. Então, eu tinha uma informação pré-existente, né? Então, eu vou pegar essa nova informação de vogal e consoante e vou encaixar. E aí, eu aprendi um novo conceito, né? E a assimilação? Assimilação é como os seres humanos percebem e se adaptam a essas novas informações. Então, quando nos deparamos com novas informações, mas olhamos as informações antigas que armazenamos para interpretar a nova, né? Então, por exemplo, no caso aí do abecedário da criança, né? Eu já conhecia todas as 26 letrinhas, então eu olho para essas 26 letrinhas e dentro dela eu separo aquelas 5 que são chamadas de vogais.
Então, é essa forma que eu encontro de adaptar essas novas informações, mesmo buscando lá nas minhas antigas informações lá, né, o que eu já tinha, para conseguir interpretar essa nova informação, que no caso é que o A, E, I, O, U são vogais, né, e as demais letrinhas são as consoantes. Que mais para frente eu vou aprender que quando eu junto uma consoante com uma vogal, eu tenho uma sílaba, né? E aí os estágios de Piaget são, né, o sensório motor. Ah, é via de regra? Não, né? Existem crianças que podem demorar um tempo mais para poder sair do sensório motor, ou sai antes do sensório motor, antes do tempo, entra no pré-operatório, por exemplo, com 1 ano e meio, e sai do pré-operatório com 8, 9 anos. Por isso que é muito importante sempre considerar o contexto que essa criança está inserida, né? Por exemplo, tem muitas crianças que chegam hoje no consultório que estão ali com seus 8, 9 anos, mas que ainda está lá no pré-operatório, né? Ou seja, está entendendo o mundo através da linguagem e imagens mentais. Mas por que mais isso? Porque nós estamos no mundo pós-pandemia. Então, essas crianças foram privadas desse contato na escola, dessa rotina de escola, né? Elas ficaram ali, muitas crianças não teve acesso mesmo ao ensino, não passou pelo processo de alfabetização da educação infantil, e quando volta para a escola em 2023, meados de 2022, já volta, por exemplo, no segundo ano, né? Que hoje em dia é a antiga primeira série, que é uma série que essa criança já deveria estar alfabetizada, mas essa criança não passou pela educação infantil, né? Então eu não posso considerar que ela está atrasada ou que ela está muito à frente do estágio do desenvolvimento se eu não considerar o meio, né? Por exemplo, nas nossas crianças que nós atendemos lá na ONG, muitos pais são analfabetos, né? Muitos pais não foram alfabetizados. Então, não consegue dar aquele suporte dentro de casa na hora de fazer um para casa, na hora de fazer um trabalho, né? Então, na escola, ele é aquele aluno que nunca faz o para casa, que o caderno está sempre incompleto, né? Porque ele não tem esse reforço de casa, ele não tem esse auxílio em casa. Então, não tem como você pegar essa criança e considerar ela e classificar ela como uma criança que tem, por exemplo, um transtorno de desenvolvimento, uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia. Não tem como, né? Então você tem que considerar todo o contexto. Às vezes aquela criança chega dentro da sala, ela não consegue ler, ela não consegue copiar e acompanhar o que o professor copia no quadro, demora mais para fazer um exercício, porque a última refeição dessa criança foi na escola, 5 horas da tarde do dia anterior. Essa criança não tomou um café, essa criança não almoçou para ir para a escola, essa criança não tem uma cama para ela dormir bem à noite, para no outro dia de manhã ela estar bem na escola para estudar. Então não tem como você considerar o desenvolvimento infantil e desconsiderar o ambiente dessa criança e desconsiderar a realidade que essa criança vive. Por isso que muitos diagnósticos pré-existentes que chegam no consultório são questionáveis, né? Porque foca-se muito no desenvolvimento cognitivo dentro da faixa etária esperada para aquela idade, mas desconsidera todos os outros fatores que estão por trás dessa dificuldade, tá bom? E aí a gente tem operação concreto, né? Que o operacional concreto ali é o mundo através do pensamento lógico, né? E categorias. E aí de 11 anos a mais aí o operacional formal, né? Entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico, tá bom? Agora, se a gente for pensar no desenvolvimento infantil que é trazido por Vygotsky, bom, ele vai enfatizar o papel do ambiente no desenvolvimento intelectual das crianças, tá vendo? Ele vai postular que o desenvolvimento procede enormemente de fora para dentro, pelo processo de internalização. Dá para a gente até lembrar um pouquinho aí de Freud, fazendo uma analogia, né? Que é o que? A absorção do conhecimento proveniente do contexto, né? Então, considerando principalmente as influências sociais, que é basicamente aquilo que eu havia dito
anteriormente. Não tem como eu considerar o desenvolvimento intelectual, cognitivo dessa criança sem considerar o meio, o contexto que essa criança está inserida, né? E uma das chaves dessa teoria vai ser a zona proximal de desenvolvimento, né? A ZDP, que é a amplitude de capacidade observável, ou seja, o desempenho de uma criança e a capacidade latente, ou seja, a competência da criança, a qual não é diretamente óbvia, né? Então, nem sempre o desempenho dessa criança, ele se diz respeito a uma capacidade, a uma competência baixa, né? Então, ele está nos dizendo que o quê? As habilidades que uma criança dominou, as habilidades que uma criança está começando a aprender e pode desempenhar com ajuda. E aí eu tenho a zona proximal do desenvolvimento, que quando a criança passa por esse processo do desempenho e da sua competência, da sua capacidade de desenvolver, né, esse aprendizado, ela já está com as habilidades que estão fora das habilidades atuais da criança. Ela está na zona proximal, né, do desenvolvimento. Então, olha para vocês verem, né, a zona de desenvolvimento proximal é a zona de estímulo para se chegar ao conhecimento potencial. A zona de desenvolvimento real é o conhecimento já consolidado. E a zona de desenvolvimento potencial é o conhecimento ainda não consolidado, né? Então, se vocês forem jogar isso aí no contexto da alfabetização da criança, a zona de estímulo para chegar ao conhecimento é a aula de português, né? É a ficha que tem que copiar com o nome da escola, dia da semana, o nome da cidade, né? Tem que copiar ali o abecedário, maiúsculo, minúsculo, cursivo, caixa alta, caixa baixa, né? Isso são os estímulos para chegar ao conhecimento, né? E aí a zona de desenvolvimento real é quando essa criança já consegue fazer a letra cursiva, identificar, fazer a ficha sem olhar, né? E a zona de desenvolvimento potencial é o conhecimento ainda não consolidado, ou seja, depois disso, essa criança vai começar a fazer escrita de textos, leitura, né? Então é todo esse processo do desenvolvimento intelectual. Mas ele ressalta que isso vai acontecer de fora para dentro, pela internalização. Então, mais uma vez, se a criança que está nesse processo de desenvolvimento, né, dessa zona proximal, estiver num ambiente, estiver num contexto socioeconômico, cultural, que não dê a ela um suporte para poder desenvolver completamente a sua capacidade, essa criança vai ficar prejudicada. E não necessariamente ela é portadora de um transtorno. Conseguiram entender? E aí, gente, chega o meu tão amado Freud, né? Eu sou, assim, fã de Freud. Que ele vai falar das fases psicossexuais do desenvolvimento humano, né? Uma observação bacana que eu trouxe para vocês é que as teorias de Freud, elas são difíceis de testar cientificamente, né? Então, os conceitos como a libido são impossíveis de medir e, portanto, não podem ser testados. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Quem está no meio do caminho, pelo menos entende, né? Vai fazer sentido para muitas pessoas o que Freud vai postular? Sim. Não vai fazer o menor sentido para outras pessoas? Sim, e tá tudo bem, tá bom? Então, Freud acreditava que a personalidade se desenvolvia através de uma série de fases da infância, em que as energias, né, ou a libido, né, do id, buscadas pelo prazer, se concentravam em certas áreas erógenas, né? Então, uma zona erógena, ela é caracterizada como uma área do corpo que é particularmente sensível à estimulação. Então, nós temos a boca, nós temos o ânus, nós temos as genitálias, né? Então, assim, essa energia psicossexual ou libido, ela foi descrita como uma força motriz por trás do comportamento. E isso na teoria de Freud, tá, pessoal? E aí,
o que Freud vai também trazer pra gente, que pra mim é sensacional, é o auge da teoria de Freud, né? Que com o desenvolvimento da personalidade, o id, o ego e o superego já estão todos presentes em nossa mente, né? Então o id e o superego, eles tentam em vários momentos assumir o controle da situação, né? Tendo em vista que os dois representam desejos e impulsos completamente opostos, né? E o ego começa a trabalhar. Então, o ego é quem vai manter o equilíbrio entre esses dois lados tão distintos. Perguntinha de $1 milhão. Lembram as definições de id, ego e superego? Quero resposta lá no WhatsApp, hein? E aí, qual vai ser as 5 fases do desenvolvimento psicossexual segundo Freud? Do nascimento a 1 ano, né? A zona erógena é a boca, então é a nossa fase oral. De 1 a 3 anos, né? A zona erógena é o intestino, controle da bexiga, dos esfínteres, né? Conseguir fazer o cocô sozinho, conseguir controlar o xixi, né? Que é a nossa fase anal. E aí, de 3 a 6 anos aí, a nossa zona erógena vai ser as genitálias, né? Diferença de sexo. E aí, a nossa faixa etária de 6 à puberdade, que pode ser, hoje se fala em puberdade tardia, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos de idade é uma criança. Então, a gente pode começar a pensar na puberdade como sendo aí a partir dos seus 13 anos de idade, 13 anos e meio, tá? E aí, a zona erógena vai ser os sentimentos sexuais estão inativos, né? Ou seja, aquela fase do clube da Luluzinha e do clube do Bolinha, né? Ainda não tem aquele desejo, bom, pelo menos não se tinha na época de Freud aquele desejo sexual mesmo, de prazer, né? Pelo sexo oposto, tá? E aí a faixa etária da puberdade até a morte, que é a zona erógena, o amadurecimento dos interesses sexuais. Bom, a maior crítica de alguns autores em relação a Freud é justamente porque ele para aqui na faixa etária da puberdade, né? E aí, o que acontece nesse contexto? Alguns teóricos vão falar, não, a gente continua aprendendo, a gente continua desenvolvendo, mesmo após os 60 anos aí, que é a terceira idade, né? E vão dar continuidade a fases do desenvolvimento após a puberdade, tá bom? Uma coisa importante para a gente considerar dentro do consultório, as 3 primeiras fases, porque se por um acaso, né, ainda que você não acredite nas fases do desenvolvimento de Freud, né, então vamos lá, a primeira aqui, ó, primeira aqui do bebê mamando aqui, a nossa fase oral, aqui a fase anal, a terceira aqui é a fase fálica, né? Aqui o período de latência, né? Que é a puberdade, e aqui a fase genital. Essas 3 primeiras fases aqui, eu acho elas bem interessantes dentro da explicação da teoria de Freud do desenvolvimento psicossexual, para explicar alguns comportamentos da criança, tá bom? Então, se vocês pegarem lá e fizerem a leitura da teoria psicossexual de Freud, as faixas etárias, né, os desenvolvimentos, as 5 fases do desenvolvimento, vocês vão ver que uma fixação nessa fase justifica alguns comportamentos, né? Ou então, ter passado dessa fase de uma forma que não a tenha contemplado em seu tempo de desenvolvimento correto, também afeta algumas formas de comportamento desse sujeito que hoje já não é mais uma criança, tá bom? E aí, baseando-se na psicologia freudiana, tem o meu segundo grande amor da psicanálise,
Erik Erikson, né? Ele desenvolveu um estudo sobre o desenvolvimento humano. Então, ele foi além da puberdade, né? Porque ele acreditava que a experiência da idade adulta também determina a personalidade do sujeito, né? Então, para Erikson, o foco do desenvolvimento do ego é mais do que o resultado de desejos intrapsíquicos. Então, também é uma questão de regulagem mútua entre a criança em crescimento, a cultura e as tradições da sociedade, né? Então, olha para você ver, Erikson, que era um dos pupilos de Freud, rompe com Freud e vai um pouco além do que Freud diz, né, sobre a função do ego e sobre o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Então, lá nos estágios de Erik Erikson, olhem para vocês verem que interessante. Quem não conhece o autor, sugiro que leiam sobre, muito interessante, tá? O primeiro estágio vai estar ali na confiança básica versus a desconfiança, né? Então, é do nascimento até cerca de 1 ano. O estágio 2 é a autonomia versus a vergonha e dúvida, de 1 a 3 anos aproximadamente. Essas que estão grifadas, pessoal, são geralmente o público que nós atendemos, tá? Dentro do consultório. O estágio 3 é iniciativa versus culpa, de 3 anos até 5 anos de idade, né? Então, esse estágio aí, olha para você ver, ele vai estar correspondendo à fase fálica édifica de Freud, né? Que é quando o menino começa a ver o pai como seu rival, porque a mãe é o seu objeto de amor e o pai está tirando dele o objeto de amor. Por quê? Com 3 anos aqui, a criança já entendeu que ela é ela, a mãe dela é a mãe dela. Não somos um só, né? Porque até os 2 anos, 3 anos assim, a criança ainda acha que ela e a mãe é um corpo só, né? Ela é uma extensão de mim, eu sou ela. Com 3 anos ela já entende que não. Opa, pera, ela é a mamãe e eu sou o neném, né? Então ela não é eu, ela não faz parte de mim. E aí entra o meu concorrente, que é o meu pai, né? E é o que Freud vai falar do complexo de Édipo, né? No estágio 4, nós temos a indústria versus inferioridade, que vai de 6 a 11 anos. No estágio 5, identidade versus difusão de papéis, né? Dos 11 anos ao final da adolescência. Então, vai até ali, pensando numa adolescência tardia, 20 anos, 21 anos, né? Nossa, mas adolescência tardia, como assim? Pois é, tem estudos, né, sendo realizados, sendo feitos para considerar a adolescência, gente, desculpa, como sendo uma adolescência tardia, onde ela se estende aí até 21 anos de idade, tá? E aí nós temos o estágio 6, o 7, o 8, que depois vocês leem com mais calma, e vamos focar naqueles que nós atendemos mais em consultório. Estágio 2, de 1 a 3 anos aproximadamente. Por que é interessante se eu não atendo criança de 3 anos? Porque vocês vão ver que vai ter a vertente positiva de quando essa fase é bem desenvolvida e a vertente negativa, né? E aí vocês vão ver que uma vez que uma dessas fases teve o seu desenvolvimento na vertente negativa, pode resultar e justificar alguns comportamentos deste adolescente, deste adulto ou desta criança, tá bom? Então, olha lá, do 2º e 3º ano, nesse período, a criança passa a ter controle das suas necessidades fisiológicas e responder por sua higiene pessoal, o que dá a ela grande autonomia, confiança e liberdade para tentar novas coisas, sem medo de errar. Se, no entanto, for criticada ou ridicularizada, desenvolverá vergonha e dúvida quanto à sua capacidade de ser autônoma, provocando uma volta ao estágio anterior, ou seja, dependência, né? Por isso que nessa fase que vai esbarrar com a fase de Freud da fase anal,
é importante o papel da figura cuidadora. Não vou falar da mãe, tá, gente? Vou falar da figura cuidadora. Seja na escola, seja uma tia, seja uma avó, seja babá, seja a mãe, seja o pai. Quem provê o cuidado daquela criança, quem está ali no dia a dia com aquela criança na rotina, né? Então, assim, a ritualização desse estágio, né, é o discernimento, né? Ou seja, a criança torna-se assertiva, né? Julga a si mesma e aos outros, diferenciando certo de errado e as pessoas ditas diferentes. Por isso a importância de desenvolver, de consolidar essa autonomia, essa confiança, né, para desenvolver essa capacidade de tentar coisas novas sem ter medo de errar. E se errar, tá tudo bem, né? Vou te ensinar como fazer, vem cá, repete, faz desse jeito, né? Só que se, no entanto, ela é criticada, ridicularizada, né? Ou seja, o legalismo, né? Quando a criança começa a achar que a punição tem que ser aplicada incondicionalmente, quando uma regra não for respeitada, né? É quando uma punição vence a compaixão, se a criança se mobiliza com a punição do colega que perdeu o controle de uma regra, ou então se sente aliviado quando é punido por não ter conseguido realizar, né? Então, seja, cria essa confusão na cabeça da criança, né? E aí a punição por não ter limpado direito após fazer um cocô, não ter dado uma descarga, né? Ter feito xixi na cama, né? Ela vai trazer aí essa vertente negativa para esse desenvolvimento, tá bom? Do 4 ao 5º ano, nós temos aí a iniciativa versus a culpa. Então, nós estamos falando de um período que a criança passa a perceber as diferenças sexuais, né? Os papéis desempenhados por mulheres e homens na sua cultura, né? Que aí entra lá no conflito edipiano de Freud, né? Entendendo de forma diferente o mundo que a cerca, né? Ou seja, o papai sai todo dia para trabalhar, né? A mamãe fica em casa comigo, a mamãe que dá banho, a mamãe que faz o papá, a mamãe que manda para a escola, a mamãe que ensina para casa, né? Então ela começa a entender aí esses papéis desempenhados na sociedade, na nossa cultura por homens e mulheres e começa a aprender sobre mesmo as genitálias. E aí, se a sua curiosidade sexual, intelectual, natural for reprimida e castigada, poderá desenvolver sentimento de culpa e diminuir sua iniciativa de explorar novas situações ou de buscar novos conhecimentos, né? Bom, isso é uma dificuldade por causa da nossa cultura, né? A cultura brasileira é uma cultura, infelizmente, estruturada no machismo e no patriarcado, né? Então, é normal, é comum que o menino, com 4, 5 anos, ele começa a descobrir o pênis e começa a puxar, começa a ver que fica durinho, né? Mas é um absurdo uma menina de 4 ou 5 anos que, por um acaso, esbarrou, né? Ou relou, assim, né? A vagina, pererequinha, acho vagina uma palavra muito forte, na quina do sofá ou da cama e sentiu uma coisa gostosa, uma sensação boa, um prazer e repete o comportamento, né? Isso é recriminado, isso é um tabu, né? E aí é onde entra ali a punição, o castigo, a repressão de que não pode, né? Então, assim, se nesse período a criança ela é incentivada, ela é orientada, ela é acolhida, né? Nós temos aí a iniciativa, a formação do senso de responsabilidade, né? Mas em contrapartida, se ela é reprimida, se ela é castigada, nós temos a vertente negativa da personificação, né? Ou seja, a criança exagera na fantasia de ter outras personalidades, de ser totalmente do diferente, né? Do que é, várias vezes, e ela pode se tornar compulsiva por esconder seu verdadeiro eu, né? Temos muito o caso aqui da homossexualidade, né? Algumas crianças com 5 anos já começam a não se identificar, a não, digamos assim,
preencher o tabu estabelecido pela sociedade, e aí começa esse processo de personificação do sujeito, ainda que com 4 a 5 aninhos de idade, né? Na identidade de confusão de papéis, que é ali a partir dos 12 anos até os 18 mais ou menos, o jovem vai começar a experimentar uma série de desafios que envolve suas atitudes para consigo, com seus amigos, com pessoas do sexo oposto, amores, a busca de uma carreira e de profissionalização, né? Então, na medida que as pessoas à sua volta ajudam na resolução dessas questões, ele vai desenvolver o sentimento de identidade pessoal. Caso não encontre essa resposta, né, ele pode se desorganizar e perder o seu senso de referência completamente, né? Então, olha para vocês verem a vertente positiva. O adolescente adquire uma identidade pessoal psicossocial, né? Isto é, entende a sua singularidade, o seu papel no mundo, né? Já quando ele se perde, quando ele não tem esse auxílio, né, que aí a gente volta a falar do nosso público atendido na ONG, né, que é um público que muitas das vezes não tem acesso às informações, muitas das vezes não tem essa orientação, muitas das vezes não tem esse acolhimento, né? Então, assim, vai vir esse sentimento de confusão, de difusão, né, de quem ainda não se encontrou a si próprio, não sabe o que quer, tem dificuldade em fazer opções, se sente deslocado no mundo, no mercado de trabalho, porque com 18 anos eu já tenho que estar ingressando numa faculdade, né, para poder justamente cumprir com os padrões pré-estabelecidos pela nossa sociedade. E aí, pessoal, eu vou pedir vocês um minutinho só para eu acolher minha menina e eu volto com o nosso vídeo, tá? E aí, pessoal, voltando ao nosso atendimento no consultório, eu trouxe algumas dicas de estruturação de sessões. Quer dizer que tem que seguir a risca? Não. É só, assim, umas dicas, um apanhado, né? Para que vocês não se sintam perdidos. Muitas pessoas estão tendo o primeiro contato com a clínica, né? Muitas pessoas estão tendo os seus primeiros atendimentos. Então, é mais uma forma de vocês se sentirem um pouco orientado do que fazer em cada sessão. Combinado? Então, a nossa primeira sessão começa pela anamnese inicial, né? Então, como a gente está falando de um atendimento infantil ou de um atendimento de adolescentes, a primeira é com o responsável. Eu oriento, né, sempre que não precisa levar o filho. Mas quem faz o agendamento é o pessoal da ONG. Mas lá no Trello tem o contato do responsável. A gente é proibido de entrar em contato com o paciente. Não é que não pode entrar, é uma forma de resguardar vocês, né, de quaisquer, digamos assim, exposição, né? Mas então, manda uma mensagem no WhatsApp da ONG, olha, quando você for confirmar o paciente tal, como é a primeira sessão, fala que não precisa trazer o filho, porque eu vou fazer a primeira sessão com os pais, né? E aí você vai realizar o preenchimento da anamnese inicial, vai investigar se possui diagnóstico médico, investigar se tem casos semelhantes na família, né? Para fazer o processo ali do preenchimento da anamnese. Mas meus professores falaram, ou meu psicólogo, ou a outro lugar que eu trabalhei, tem anamnese específica para criança e adolescente. Sim, temos. Da mesma forma que tem uma anamnese específica para diagnóstico de TDAH, para diagnóstico de autismo, né? No entanto, é uma cultura da instituição, né? A instituição não disponibiliza essas anamneses diferenciadas, né? Igual no meu ponto de vista, para cada abordagem deveria ser uma anamnese, né? Mas então a gente joga conforme o jogo da instituição, tá bom? E aí, em relação ao responsável, eu sempre sugiro que vocês realizem a orientação, né,
na primeira sessão, para que fique tudo muito bem esclarecido. Então, por exemplo, uma psicoeducação sobre psicodiagnóstico, né? O que é o processo do psicodiagnóstico, como que funciona, né? Qual a finalidade, como que acontece, quanto tempo leva para se fechar um psicodiagnóstico, né? Rótulo não é diagnóstico, né? Então, não é porque o pessoal da minha família fala, os meus amigos falam, né? Que a criança tem aquele diagnóstico, né? Eu sempre oriento dar um feedback após 8 sessões com a criança para esse pai e para essa mãe, né? Porque aí você vai ter aquele processo de conquistar a confiança, porque você sabe que demora um pouquinho para você conquistar a confiança da criança, né? Para ela poder se abrir, para ela poder aderir à terapia, né? Para ela poder começar a fazer e para você poder ter uma quantidade significativa de informações para poder estar realizando esse feedback para os pais, né? Então, falar, olha, pai, após 8 sessões com a criança, a gente vai estar agendando uma sessão onde você vem, eu vou te dar um feedback, que nada mais é que um retorno, né, de como que está sendo o desenvolvimento dela na terapia, tá bom? A questão do sigilo dos atendimentos, né? Acima de 8 anos, olha, o que é conversado dentro do consultório fica. Maíses, eu tenho uma paciente de 7 anos que ela se comporta como uma criança de 12. Ok, mantenha o sigilo com essa paciente. Não é via de regra, mas é que se você fosse considerar, né, o desenvolvimento cognitivo, intelectual da criança, acima de 8 anos, ela já entende que você está contando para a mãe dela o que ela está falando, né? Então, assim, deixar isso bem claro para os pais, essa questão do sigilo, tá bom? E sempre ressaltando que, claro que se a criança apresentar uma ideação suicida, apresentar um comportamento, né, estiver fazendo coisas que vai estar colocando em risco a vida dela, como, por exemplo, mandando nudes na internet, gravando vídeos sensuais, né? Brigando na escola, ameaçando a coleguinha pelo telefone, esse tipo de coisa, claro que a gente quebra o sigilo, né, para poder estar orientando os pais, para poder ter aí uma forma de conter esse tipo de comportamento, né. E na segunda sessão, né, atendimento com a criança e ou com o adolescente, então a apresentação do profissional da abordagem, olá, tudo bem? Meu nome é Maíses, eu sou psicóloga, eu trabalho com uma abordagem que chama cognitivo-comportamental, né, onde nós vamos trabalhar a sua forma de pensar, né, então sim, bola aí uma apresentação bacaninha, né, para a criança, questionar se ela sabe o que é terapia, né, o motivo dela estar ali, se ela sabe, né? E fazer o convite para ela fazer a terapia, né? E aí eu sempre coloco uma dicasinha de ouro para vocês, que é sempre ter um desenho impresso, né? Porque às vezes quando tá colorindo ali, tá distraído com outra coisa, você vai perguntando, a conversa flui de uma forma mais natural, tá bom? Mas como que eu vou fazer o convite para terapia? Olha, então, eu queria saber se você topa fazer terapia. Ah, o que é terapia, né? Aí você vai falar para ela. Vão ser os nossos encontros. Toda semana eu vou te ver por 30 minutos. E a gente vai conversar, a gente vai ouvir música, a gente vai ver vídeo, a gente vai ler história, a gente vai colorir, a gente vai desenhar. E aí, o que você me diz? Você gostaria, né? É bem interessante. Para você até mesmo ver se vai ser uma criança que vai ser mais acessível, se é uma criança que vai ter mais restrição, né? Para você já ir pensando em como trabalhar nas próximas sessões. Terceira sessão, investigando a demanda dos pais, né? Questionando sobre o relacionamento com os pais, irmãos, familiares mais próximos. Questionar sobre o relacionamento com os colegas, professores e profissionais da escola. Questionar sobre o relacionamento com demais amigos e colegas da rua, da igreja, da escolinha de futebol, da natação, né? Do ciclo social mesmo dessa criança, tá? Dica de ouro, começa a sessão com uma metáfora ou uma historinha,
né? Sempre trazendo ali um cenário para essa criança entender mais ou menos do que se trata, né? Então, uma observação. Essa investigação ela pode levar até 2 sessões, não quer dizer que ela tem que ser feita só na terceira, né? Você pode levar 2 sessões para fazer, principalmente porque ali na ONG nós trabalhamos com um tempo reduzido, né? Nós trabalhamos com um tempo de 30 minutos, né? E de repente na criança ela vai levar um tempo maior para poder te falar, tá? Sobre esse relacionamento. 4ª sessão, investigando o comportamento. Questionar sobre os gostos musicais, alimentares, brincadeiras, questionar sobre os estudos, quais matérias gosta, quais que não gosta, quais que tem facilidade, quais que tem dificuldade, né? Questionar sobre a rotina diária, final de semana, né? E aí a nossa dica de ouro, quando uma criança ou adolescente afirma não gostar de uma matéria, reforça positivamente. Fala, nossa, mas eu também concordo com você, química é tão complicado, né? É letra, é número, um trem chato, né? Mas não tem jeito, a gente precisa pelo menos aprender um pouquinho para poder passar de ano, né? Então, assim, uma coisa que eles gostam muito, né? Citar você como exemplo, né? Nossa, na minha época de escola mesmo, era uma luta. Nossa, minha mãe pagava aula particular para mim, e mesmo assim eu fazia grupo de estudo, e mesmo assim era uma confusão. Quando eu cheguei no 3º ano que eu formei, eu falei, não vou caçar mais nada na minha vida que eu preciso fazer, usar química ou física. Eles adoram, se sentem mais próximos da gente. 5ª sessão, investigando os sintomas. Uso de questionários específicos, técnicas de desenhos, né, para a gente poder estar fazendo essa investigação de sintomas, né? Mas que sintomas? Se for, né, um TDAH, se for um autismo, se for um TOD, se for um transtorno alimentar, né? Tem questionários para tudo, gente, para tudo. Mas nós podemos aplicar questionários? Sim. Questionários, escalas, inventários, vocês podem aplicar enquanto estagiários. Testes psicológicos que não, tá bom? Dica de ouro, existem diversos questionários prontos na internet. Às vezes você vai pegar um questionário lá e vai falar assim, bom, como o meu paciente tem 11 anos, eu vou adaptar esse questionário para dentro da realidade dele, né? Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar é que a TCC, ela permite essa flexibilidade, né? De você adaptar, de você modificar, trazer para uma linguagem mais acessível para o seu paciente, né? Uma linguagem mais de acordo com o grau de instrução desse paciente, de idade, de limitações, tá bom? Pode levar mais de uma sessão, tá? Para fazer esse processo de investigação dos sintomas. 6ª sessão, planejamento das intervenções, né? Então, assim, testar a hipótese diagnóstica, técnicas de desenho, jogo para atenção, estratégia, raciocínio lógico, confecção de boneco, recortar e colar gravura e etc. Várias dicas na internet, gente, né? Então vamos lá, a hipótese diagnóstica da minha criança é de autismo. Então eu vou pegar alguns jogos na internet que vão trabalhar essa questão do autismo, né? Para poder fazer ali o processo de testagem mesmo da hipótese, né? Então isso é para tudo, tá? Então pode durar mais de uma sessão também. E na sessão do feedback, uma dica de ouro que vale para qualquer atendimento seus. Sempre use a palavra hipótese. Nunca afirme um diagnóstico, ainda que esse venha de um neurologista, de um psiquiatra, tá? Na existência de uma hipótese diagnóstica, prepara uma psicoeducação sobre o transtorno, né? Então, esse pai levou essa criança porque ela está com 7 anos, ela faz xixi na cama, ela não fala direito, ela não consegue aprender. Estamos ali com uma hipótese diagnóstica de autismo. Você, enquanto psicólogo ou estagiário, você vai lá, vai pegar o DSM-5, vai pegar o CID,
né? Vai fazer uma psicoeducação, escrever mesmo o que é o transtorno do espectro autista, né? Quais os sintomas observados no transtorno, quais os médicos procurar, tudo bonitinho para poder estar falando para esse pai e para essa mãe, tá? Então você vai dar um feedback dessas observações em consultório, né? Observação comportamental, né? Observação da participação colaborativa da criança nas propostas, se ela fez, se ela não fez, né? A hipótese diagnóstica com base nos inventários, né? E a teoria. Então, olha, estudos comprovam que o sintoma tal, apresentado até tal faixa etária, pode ser um indício disto, né? E com base no inventário, para avaliação, por exemplo, de TDAH, né? O score obtido pelo seu filho, ele dá uma hipótese, sim, né, de um TDAH. Então, eu acho que seria interessante você procurar um neuropediatra, um neuropsicólogo e fazer os direcionamentos corretos. Mas a criança não tem que passar por esses profissionais antes de vir para o psicólogo? Sim, mas muita gente, seja por falta de conhecimento breve, seja por falta de orientação, seja por falta de procurar saber, não sabem a ordem correta de procurar ajuda, né? Então, a maioria das vezes é igual eu falei lá no começo, vem direto da escola, vem porque observou que alguém na família já tem o diagnóstico, né? E o primeiro profissional que eles procuram é o psicólogo, quando na verdade muitos casos, por exemplo, de autismo severo, de TDAH com hiperatividade aguda, você não consegue trabalhar com a criança no consultório, porque a criança não consegue concentrar, não consegue ficar parada, não consegue interagir, né? Então, a criança precisa estar medicada, a criança precisa estar ali um pouco mais controlada, né? Então, isso tudo é interessante de você já explicar, já orientar o pai e a mãe, tá bom? Nossa, mas eu preciso esperar a 8ª sessão para orientar, procurar um neuropediatra ou um neuropsicólogo? O que acontece? Algumas crianças, vocês vão perceber, muito agitada. 2 sessões, muito agitada, não consegue. Ou se você vê que é um caso nítido de autismo, né? Um autismo severo, e essa mãe ainda não faz um uso de medicamento com essa criança, não procurou a ajuda de um profissional, claro que você vai orientar antes de fazer 8 sessões com a criança. Entenderam? E as próximas sessões, que são as sessões posteriores ao feedback, né? Algumas crianças você vai ter que aguardar o diagnóstico do médico ou neuropsicólogo para futuras intervenções. Porque, por exemplo, se for o caso de uma hiperatividade severa com TDAH, aquela criança precisa estar medicada para dar conta, né, de fazer as atividades, as propostas. Mas se não for o caso de um transtorno, planejar o condicionamento comportamental e cognitivo da criança. Então, psicoeducação sobre as emoções, por meio de leitura de livros, vídeos educativos, sugestões de filmes, divertidamente, é a base, viu, gente? Então, a dica de ouro, filme Divertidamente, né, os livros O Monstro das Cores, O Grande Livro das Emoções, Emocionário. Gente, na internet tem diversas atividades para poder trabalhar após a leitura dos livros ou assistir o filme, tá? Eles são, assim, a base da psicoeducação sobre emoção para crianças e adolescentes. Combinado? E aí, né, aprendendo sobre as emoções, focar na emoção que mais domina a criança ou adolescente, né? Raiva, culpa, tristeza, angústia, medo, solidão, né, esgotar todas as formas de psicoeducar sobre esta emoção, leitura, desenho livre, pintura de desenho impresso, checagem de humor, tudo que vocês puderem fazer para poder esgotar mesmo, assim, não, psicoeduquei de todas as formas, para a criança ter a capacidade, a compreensão de entender o que eu sinto, identificar o que eu sinto, com qual intensidade eu estou sentindo e saber expressar o que eu sinto. Tá bom? Aí olha para vocês verem uma forma de checagem de humor. Esse aí é o nosso monstrinho das cores, né? E aí ele pode ser impresso ou então você pode desenhar mesmo, tá vendo que ele é facinho de desenhar? E aí você vai solicitar que a criança vai colorir o monstro de acordo com as emoções que sentiu na semana, incluindo o dia de hoje.
Então, cada corzinha aí é uma emoção de acordo com a historinha, né? Olha para vocês verem algumas atividades, né? Esse jogo aqui, ó, do monstro das cores aqui, ó, até coloquei aqui, ó, dica, imprimir e plastificar. Isso aqui é pra vida. Isso você leva pro seu consultório, para onde você for, né? É um jogo, assim, que eu acho sensacional. Dá pra você jogar no 2 ou 1 com a criança, se não tiver um dado, tá bom? É muito interessante para poder trabalhar as emoções, tá? Isso tudo é tirado da internet, gente. Olha para vocês verem, tá vendo? Imprimir o monstro maior, né? Com auxílio de massinha, fazer as expressões de cada emoção. Esses potinhos aqui também, vocês vão ver que é do livrinho do Monstro das Cores, né? Então, olha para você ver, com auxílio de papel crepom, fazer bolinha pequenininha, cola colorida, tinta, né? Encher os potes de acordo com a quantidade que sentiu da emoção na semana. Então, tem várias formas de trabalhar com a criança, tá vendo? Então, sempre que trabalhamos a emoção, observamos que ela surgiu após um acontecimento, né? Então, aproveitar esses relatos da criança e realizar o RPD para poder investigar os pensamentos automáticos negativos. Mas, o que é RPD? Registro de pensamentos disfuncionais. É uma das técnicas da TCC que a gente mais usa com os nossos pacientes, né? Que é fazer o registro ali durante a semana dos acontecimentos, justamente para a investigação de pensamentos automáticos negativos, de crenças nucleares, de crenças disfuncionais, de intensidade de emoções, tá bom? E aí, como a criança muitas das vezes não vai dar conta de fazer, né? Ora porque não consegue escrever, porque não está alfabetizada, ora porque a letra é muito grande, não consegue fazer pequeno. À medida que ela for contando o que aconteceu, que ela for relatando a semana dela, você já aproveita e faz o RPD. Combinado? Então, algumas observações. Todo desenho tem um significado, tá? Não esqueçam disso. Trabalhar as emoções é essencial com o público infantil, pois até os 12 anos só conhece as emoções básicas, mas nem sempre sabe identificar. Não ter pressa, vai no tempo da criança, do adolescente, seja flexível, seja criativo, tá? O condicionamento ou modelagem do comportamento, bem como o desenvolvimento das habilidades sociais de diálogo, serão desenvolvidos sempre em paralelo, tá bom? As habilidades sociais até com os nossos pacientes adultos, né? Que é essa capacidade de começar e de manter um diálogo, uma conversa, é a capacidade de se expressar, de ter comportamentos assertivos, passivos, agressivos, diferenciá-los, controlá-los, tá? Isso a gente sempre desenvolve em paralelo com quaisquer que seja o que você está trabalhando com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, tá bom? Sempre reforce positivamente seu paciente, né? Ah, minha mãe me colocou de castigo porque eu falei mentira e eu tô sem celular. Nossa, deve ser ruim, né? Ficar sem celular. Você já ficou sem celular antes? Não, é a primeira vez, não sei o quê. Pois é, mas e aí, o que a gente aprendeu dessa situação, né? Então, assim, não é que você está concordando com ela, mas você não está invalidando a tristeza, a raiva, a angústia, a ansiedade, porque ela está sendo punida, porque ela fez alguma coisa de errado, porque ela contou uma mentira, tá bom? E não esquecer de considerar o ambiente, gente, né, como um fator estressor. A casa, a escola, a sociedade, a nossa cultura, tá bom? Então, assim, sempre ficar alerta sobre esse ambiente que essa criança está inserida, ok? Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Beijinhos para vocês e obrigada.